Alô, alô, meu camarada, olha aí, atividade 100% frenético, hein? Não quero você de bobeira, não. Ah, Pestana, tô assistindo a tua aula à noite, tô cansadão, trabalhei agora. Parceiro, joga uma água na cara, dá um check churug, enfim, dá um rolamento, faz 10 polichinelo. Quero ver você de bobeira, não, hein? Tranquilo? Show de bola? Então vamos que vamos. Continuando orações subordinadas adverbiais, vem comigo, vamos lá. As orações subordinadas adverbiais concessivas são aquelas que indicam oposição, contraste, ressalva, não é isso? As conjunções subordinativas concessivas são embora, ainda que, mesmo que, malgrado, conquanto, se bem que, e por aí vai. Fica ligado no conquanto, hein? E no posto que, são conjunções ou conectivos concessivos que caem frequentemente. Tem que ficar ligado. Até porque eles não são muito conhecidos, né? Então, fica esperto. Caramba, isso aqui parece uma seta, isso aqui é um ó. Foi mal, vamos lá, continuando. Condições concessivas. Por pior que esteja sua vida, não desista de estudar. Por pior que esteja sua vida, não desista de estudar. Esse por pior que, essa expressão, é uma expressão concessiva. É uma locução conjuntiva concessiva, que inicia, obviamente, uma oração subordinada adverbial concessiva. Beleza? Não é só por pior que, é por mais que, por menos que, por melhor que, por pior que. Beleza? Então vamos lá. Por pior que esteja a sua vida, não desista de estudar. Observe, por pior que esteja a sua vida, aí vem uma compensação, né? Não desista de estudar. Percebe que as ideias são ideias quase excludentes, em que uma compensa a outra, como se fosse uma ressalva. Então, beleza, fica ligado nas concessivas e você decora as conjunções, por favor, hein? Condicionais, da ideia de condição, pô. Não é isso? Se, caso, contanto que, desde que, exceto se, salvo se, e por aí vai. Tudo ficará bem, desde que façamos nossa parte. Desde que façamos nossa parte. Essa oração é uma oração subordinada adverbial condicional. Por quê, Pestana? Porque eu tenho uma locução conjuntiva condicional iniciando uma oração. Beleza? Cara, é que eu te digo, conheça as conjunções, você não vai errar, beleza? Tudo ficará bem. Sob que condição? Desde que façamos nossa parte. Olha, 99% das vezes, o verbo vem no subjuntivo, tá? Depois da conjunção condicional. Conformativas, vamos lá. As conformativas dão ideia de conformidade, né? Então, vamos lá. Essa notícia, Ih, eita coisa. Opa! Vamos lá, voltando. Essa vai pro video show, hein? Falha nossa. Essa notícia, consoante já anunciamos, é verdadeira. Consoante é uma conjunção subordinativa conformativa. Ela inicia uma oração subordinada adverbial conformativa. Equivale a conforme. Essa notícia, conforme já anunciamos, é verdadeira. Beleza? Temos aqui um verbo, logo temos uma oração. É iniciada por uma conjunção conformativa, portanto, oração subordinada adverbial conformativa. Beleza? Tranquilo? Tá percebendo que as orações subordinadas adverbiais são sempre deslocadas por vírgula? Isso aqui é uma regra, hein? Uma regra. A minha aula não é de pontuação, mas fica a dica. Orações subordinadas adverbiais finais são aquelas introduzidas por conjunções subordinativas finais. Entre em silêncio, para que as crianças não acordem. Entre em silêncio. Com que finalidade? Com que objetivo? Com que intuito? Com que escopo? Com que fito? Com que propósito? Com que intenção? Com que fim? Entre em silêncio, para que as crianças não acordem. Oração subordinada adverbial final. Beleza? As orações subordinadas adverbiais proporcionais são aquelas iniciadas por conjunções ou locuções conjuntivas proporcionais. Quanto mais conheço os homens,
mas confio nos cachorros. Beleza? Eu gosto dessa frase, eu repito essa frase sempre, porque eu gosto, acho maneiro, acho engraçada, enfim. E é isso aí. Vamos lá, quanto mais conheço os homens, mais confio nos cachorros. Percebe que é proporcional? A ideia de proporcionalidade, simultaneidade. Eu vou conhecendo os homens, vou confiando nos cachorros mais ainda. Conforme eu confio, à medida que, a proporção que eu confio, ou melhor, eu conheço os homens, mais confio nos cachorros. Beleza? Então eu tenho aqui uma oração subordinada adverbial, proporcional. E as temporais, você sabe que existem milhões de conjunções subordinativas temporais, não é isso? Quando, enquanto, mal, com L, iniciando a oração, assim que, logo que, agora que, depois que, até que, a última vez que, a primeira vez que, e por aí vai. A gente vive bem enquanto ama. Cuti-cuti, bonitinho. Bom, vamos lá. A gente vive bem enquanto ama. E o enquanto aqui é uma conjunção subordinativa. Eita, temporal. Beleza? Portanto, estou diante de uma oração subordinada adverbial temporal. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Qualquer coisa a mais que você queira saber, manda e-mail pro PES e tamo junto. Show de bola? Vamos que vamos, hein? Orações subordinadas adverbiais. Terminou, Pestana? Mais ou menos. Vamos que vamos. Período misto. Olha pra mim. Período misto? Parada é essa, Pestana? Período misto. Não tem na minha gramática não, rapaz. Não, tá inventando, tá carteando, né, Pestana? Tô carteando não. Atenção. Por favor. Deixa eu até endireitar esse negócio aqui. CESP, ESAF, FGV, estas bancas se amarram muito nisso que eu vou falar agora. Pelo amor de Deus, não me vai errar uma questão dessa na prova, hein? Eu vou na tua casa, eu vou dar na tua cara se tu errar uma questão dessa na prova. Vou te colocar de castigo, rapaz. Atenção, por favor, não vacile. O que é o período misto? A essa altura do campeonato, você já sabe o que é uma oração coordenada. Ou pelo menos eu acho que sabe. Eu quero acreditar que você já sabe o que é uma oração coordenada. Eu quero acreditar que você já sabe o que é uma oração subordinada. Eu quero acreditar nisso, hein? O que é um período misto? É um período que tem coordenação e subordinação. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. No mesmo período, você encontra coordenação e subordinação. Pô, Pestana, é possível isso? Não é oração coordenada ou subordinada? É isso que a gente vai ver agora. Cuidado com isso. Vem comigo. Creio que ela voltará e fará a diferença. Ou, creio que ela voltará e que fará a diferença. Parceiro, vamos analisar com calma? Vamos lá. O verbo crer, excetuando o gramático Luiz Antônio Sacconi, quando ele tem como complemento uma oração, quando o verbo crer tem como complemento uma oração, a maioria dos gramáticos e estudiosos, como Francisco Fernandes, a maioria deles diz que o verbo crer é VTD. Se ele é VTD, ele pede um OD, um objeto direto. Até aí, tudo bem? Eu creio que ela voltará. Complemento do verbo crer. Oração subordinada, substantiva,
objetiva direta. Ou seja, é um objeto direto, que é o complemento do verbo crer. Eu creio que ela voltará e, daqui a pouco a gente fala dele, que fará diferença. Eu coloquei o que entre parênteses porque ele pode ficar implícito, elíptico, omisso, oculto. Mas você concorda comigo que essa oração também é o complemento do verbo crer? Eu creio que ela voltará, complemento do verbo crer. E que fará diferença. Isso aqui também é o complemento do verbo crer. Eu creio que ela voltará e que fará diferença. Essas duas orações são orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas. Dessa oração principal aqui. Beleza? Então, elas são orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas, subordinadas a essa oração principal. Pestana, até aí, tudo bem, tranquilo. Eu tenho duas orações subordinadas, substantivas, objetivas, diretas. Uma ao lado da outra, tranquilo. Mas e aí, Pestana? Cadê o tal do período misto? Parceiro. Tá vendo esse E aqui? Esse E não é uma conjunção coordenativa aditiva, sim ou não? Claro que é, Pestana. Então, parceiro, lembra que eu falei pra você? Eu falei isso pra você, hein? Lembra que eu falei pra você que o E, quando está ligando duas orações, ele está ligando duas orações coordenadas. Se o E, que é uma conjunção, está ligando duas orações e essas duas orações são coordenadas, o que eu posso dizer sobre essa primeira oração, que ela voltará? E sobre essa segunda oração, que fará a diferença? Sabe o que eu posso dizer sobre elas? Elas são, anota isso, hein? Elas são orações coordenadas entre si. Pestana, você está querendo dizer que as duas orações subordinadas à oração principal são coordenadas entre si? Exatamente isso. Eu vou repetir. Eu tenho duas orações subordinadas. Elas estão subordinadas a essa oração principal. Porque elas são complemento dessa oração principal. Agora, o E, que é uma conjunção coordenativa aditiva, está ligando duas orações. Então, essas orações são orações coordenadas entre si. Isso é um período misto. Ou seja, é um período que tem subordinação e que tem coordenação. Então, se o cara sublinhar a primeira oração, que ela voltará, e perguntar a função sintática dela, ele vai ter que perguntar assim: qual é a função sintática da oração que ela voltará? Letra A, oração subordinada substantiva objetiva direta. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Oração subordinada substantiva predicativa. Oração subordinada substantiva apositiva. Oração subordinada substantiva com função de agente da passiva. Ele não pode perguntar, na mesma questão, se a oração que ela voltará
é uma oração coordenada assindética. Ele não pode fazer isso. Por que ele não pode fazer isso, Pestana? Sabe por quê? Porque essa oração é subordinada a essa oração principal. Assim como essa oração é subordinada a essa oração principal. Por causa do E, elas são coordenadas entre si. Então, o cara vai ter que fazer uma pergunta muito sagaz para você, para que ele não anule a própria questão que ele formular. Beleza? Ele vai ter que perguntar mais ou menos assim. A última oração, que fará a diferença, é coordenada a outra oração. Certo ou errado? Certo. Pergunta no CESP, por exemplo. A última oração é subordinada à primeira oração, da esquerda para a direita, obviamente. Certo ou errado? Certo. Por quê que ela é coordenada à segunda? Por causa do E. Por que ela é subordinada à primeira, o creio? Porque é a oração principal e ela é o complemento dessa oração principal. Beleza? Olha, não quero você de bobeira não, hein? Não quero você vacilando, não. Agora observe uma outra frase, vamos entender. Vamos lá. Os filmes que aprecio... Bom, o que aqui é um pronome relativo, né? Eu aprecio o quê? Eu aprecio os filmes. Esse aqui é um pronome relativo. Ah, Pestana, então se esse aqui é um pronome relativo, eu estou diante de uma oração subordinada adjetiva. Isso, garoto. Muito bem. Ela é restritiva porque ela não é iniciada por uma vírgula ou por um travessão. Beleza? Maravilha. Continuando. Mas, daqui a pouco eu falo do mais, que são impopulares. O que são impopulares? Esse aqui é um pronome relativo também. O que são impopulares? Os filmes. Ah, então eu estou diante de uma oração subordinada adjetiva restritiva. Isso, muito bem. Se eu tenho pronome relativo, oração subordinada adjetiva. Pronome relativo, oração subordinada adjetiva. Beleza, parceiro? Tranquilo? Maravilha. Calma aí, Pestana. Se essas orações são subordinadas adjetivas, elas estão ligadas a uma oração principal. Então, a oração principal seria essa daqui, ó. Os filmes fazem sucesso na Europa? Sim. Essa seria a oração principal. Pô, Pestana, o que esse mais está fazendo aqui? Parceiro, o que esse mais está fazendo aí? Raciocina, vai. Antes que eu me aborreça com você. Raciocina. O mais não é uma conjunção coordenativa, adversativa? Sim ou não? Não é uma conjunção coordenativa adversativa? Sim ou não? Claro que é. Se é uma conjunção coordenativa, meu Deus do céu, se é uma conjunção coordenativa, a conjunção está ligando orações. Orações. Então, essas orações ligadas pela conjunção coordenativa são orações, fala tu, orações coordenadas entre si. Se ligou? Que aprecio, que são impopulares, são orações subordinadas adjetivas restritivas. Estão subordinadas a que oração principal? Essa daqui, ó. Os filmes fazem sucesso na Europa. Mas eu tenho uma conjunção coordenativa ligando as duas orações subordinadas adjetivas. Se eu tenho uma conjunção coordenativa ligando duas orações, eu vou dizer que essas orações são coordenadas entre si. Então você percebeu que eu tenho aqui um período misto? Ou seja, ao mesmo tempo que eu tenho subordinação, eu tenho coordenação?
Fica ligado nisso. Quando cai em prova, geral se ferra. Eu não quero que você tome ferro, beleza? Faça exercícios disso, busque na internet e vamos que vamos, hein? Vamos lá. Como eu tenho tempo ainda, na verdade muito, orações reduzidas. Caramba, eu estava esperando por isso, Pestana. Parceiro, se você estava esperando por isso, imagine eu, que eu não aguento mais falar de sintaxe. Olha pra mim rapidinho. Tô brincando, eu gosto de falar de sintaxe. Mas tudo tem um limite nessa vida, né? Eu tô falando de sintaxe há um maior tempão. Um monte de gente tá me enviando e-mail assim, pô, Pestana, tu não vai falar disso, daquilo outro, daquilo acolá, que não sei o quê. Parceiro, depois de sintaxe, eu vou falar de pontuação, tem tudo a ver com sintaxe. Pontuação, sintaxe, tudo a ver? Aguarde, confie. Beleza? Próxima aula eu devo falar de pontuação. Enfim, vamos lá. Depois de sintaxe eu vou falar de pontuação. Depois de pontuação eu vou falar de concordância, verbal e nominal. Depois eu vou falar de regência, verbal e nominal. Depois eu vou falar de crase. E aí, game over. Tá bom pra você? Eu vou falar de tudo que você precisa saber para mandar bem na prova. Tá safo isso? Relaxa, tamo junto, vem comigo, orações reduzidas, a gente precisa entender isso, hein? A gente precisa entender. Vem comigo, vamos lá. O que são orações reduzidas? Bem, orações reduzidas é o contrário das orações que a gente estava vendo agora, no sentido de que as orações que a gente viu até agora, elas são iniciadas por um conectivo, não são? Então, as orações coordenadas, sindéticas, são iniciadas por conjunções coordenativas. As orações subordinadas substantivas são iniciadas por conjunção integrante. As orações subordinadas adjetivas são iniciadas por pronomes relativos. As orações subordinadas adverbiais são iniciadas por conjunções subordinativas. E as orações reduzidas? Elas não são desenvolvidas. Ou seja, elas não têm, vamos lá, elas não têm conjunção nem pronome relativo iniciando-as. Não tem conjunção nem pronome relativo. Primeiro ponto. Segundo ponto. Os verbos vêm no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Beleza? Então, estas são as características das orações reduzidas. Não tem conjunção nem pronome relativo, ou seja, elas não são iniciadas por conjunção nem pronome relativo. Elas não são iniciadas por conjunção nem pronome relativo. Eu vou repetir isso, hein? Elas não são iniciadas por conjunção nem pronome relativo. Tá claro isso? Agora, as orações reduzidas podem ser iniciadas por... Podem ser iniciadas por preposição ou locução prepositiva. Podem ser iniciadas por preposição ou locução prepositiva. Mas elas não são iniciadas por conjunção nem pronome relativo. E os verbos vêm como? No infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Infinitivo, gerúndio ou particípio. Pô, Pestana, como é que eu vou identificar? Ué, vamos lá. Vamos começar pelas orações que tem o verbo no gerúndio? Vamos ver? Se liga nessa primeira frase aqui. Com calma, relaxa, respira. Vai, bebe uma água aí. Que eu também vou beber aqui. Relaxa, respira, calma aí. Vamos lá. Pagou a conta, ficando livre dos juros. Eu tenho um verbo. Eu tenho dois verbos. Então eu tenho duas orações, porque eu tenho dois verbos. Pagou a conta, ficando livre dos juros. Pagou a conta, ficando livre dos juros. Eu tenho duas orações, tá claro isso? Beleza? Show de bola. A minha pergunta é, essa primeira oração aqui,
É iniciada por conjunção? Não. É iniciada por pronome relativo? Não. O verbo está no gerúndio, no infinitivo ou no particípio? Está em alguma forma nominal? Sim, o verbo está no gerúndio. Beleza. Ela está iniciada por preposição? Não. Mas poderia? É. Se fosse outra oração, poderia. Agora, observe. Olha para mim. Por favor, preste atenção no que eu vou te falar agora. As orações reduzidas podem ser desenvolvidas. Maioria das vezes. As orações reduzidas podem ser desenvolvidas. Pestana, o que significa isso? Significa que você pode reescrever as orações reduzidas colocando uma conjunção ou um pronome relativo. Conjugando, flexionando o verbo. Pagou a conta, ficando livre dos juros. O da dívida, dos juros. Pagou a conta, ficando livre dos juros. Vê se não dá para desenvolver. Atenção. Pagou a conta e ficou livre dos juros. Eu peguei o verbo no gerúndio, ficando, coloquei um conectivo antes, uma conjunção aditiva, e. Peguei o verbo ficar e flexionei. Flexionei o verbo. O que eu fiz com a oração reduzida? Eu desenvolvi a oração reduzida. Sabe por que a oração reduzida é chamada de reduzida? Porque ela é reduzida. Porque ela é menor. Quando você desenvolve, ela aumenta de tamanho. Pô, Pestana, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Parceiro, às vezes a parada está tão clara na nossa cara que a gente não enxerga. Beleza? Então, voltando àquele esquema do desenvolvimento da oração. Vem comigo, vamos lá. Pagou a conta. Vou reescrever, hein? Pagou a conta e ficou livre dos juros. E ficou livre dos juros. Sabe como é que eu classifico essa oração aqui, reduzida? Sabe como que eu classifico a criança? Eu classifico como eu classificaria essa daqui, ó. Oração coordenada, sindética, aditiva. Só que ela é reduzida, não é? Essa daqui é reduzida? Então você vai dizer, oração coordenada, sindética, aditiva, reduzida de gerúndio. Pô, mas o nome é enorme, mas a ideia é boçal. Beleza, meu camarada? Tranquilo? Vamos ver a segunda, que ainda dá tempo. Esta é a melhor maneira de conhecer as pessoas. 2 pontos. Convivendo com elas. Esta é a melhor maneira de conhecer as pessoas. 2 pontos. Convivendo com elas. Se ligou? Nos 2 pontos. 2 pontos te lembra alguma coisa, ou pelo menos deveria. 2 pontos iniciando uma oração, meu camarada. Isso deveria te lembrar uma coisa. Isso deveria te lembrar que essa oração é uma oração subordinada substantiva apositiva, reduzida de gerúndio. Essa aqui, acho difícil desenvolver. Mas como é que eu sei que ela tem função de aposto? Como é que eu sei que ela é uma oração subordinada substantiva apositiva? Porque eu estou explicando um termo anterior, assim como um aposto faz. Estou explicando isso aqui, ó. Melhor maneira, mais especificamente, maneira. Esta é a melhor maneira de conhecer as pessoas. Qual é essa maneira? Convivendo com elas. Percebe que convivendo com elas está explicando esse substantivo aqui? Maneira? Explicando o termo anterior? Oração subordinada substantiva apositiva reduzida de gerúndio. Show de bola? Maravilha. Olha para mim. Só para fechar bonitão.
Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre orações reduzidas. Eu quero que você abra uma gramática, qualquer que seja, para você dar uma lida gostosa em orações reduzidas, para você ficar espertinho nas minhas aulas. Tranquilo? Não quero ver você boiando, não. Quero ver você com a mente ágil, esperta. Tranquilo? Show de bola? Daqui a pouco a gente volta. Paz e amor.